transparência na gestão pública. Essa é a melhor forma de combater a corrupção. A transparência nos gastos públicos induz o gestor a agir com responsabilidade e permite o cidadão checar se os recursos públicos estão sendo usados como deveriam. Quem vai explicar melhor esse assunto é o nosso entrevistado de hoje, o inspetor de controle externo do TCE, Nascimento Souza. Seja bem-vindo, Nascimento. Obrigado pelo convite e espero que as minhas respostas estejam à altura dos questionamentos apresentados. É um prazer, o prazer é todo nosso, né? Trazer um técnico do tribunal para debater um assunto tão importante. E a gente vai começar a falar sobre o portal, né? Vamos falar sobre o portal da transparência, mas a gente fez uma enquete na rua com as pessoas, né? Entrevistamos as pessoas nas ruas para saber se elas sabem do que se trata. Será que as pessoas nas ruas sabem o que é portal da transparência? O que é que você acha? Creio que alguns sim, outros não, né? Vamos lá, vamos ver, pessoal, essa enquete. Portal da transparência, sabe para que serve? Não. Nunca ouviu falar? Não. Já ouvi falar, mas Não sabe. não, senhor. Portal da transparência? Não. Divulgar as contas, os gastos do governo. Portal da transparência significa tornar claro, acessível um banco de dados federal, municipal ou estadual. Para observar o gasto do governo, é isso? Pois é, aí o pessoal ficou um pouco dividido e algumas pessoas até souberam o que se trata. Mas quem vai explicar bem certinho para a gente é você. O que é o portal da transparência, afinal de contas? Na verdade, o portal da transparência não é nada mais do que uma página, né, mantida pelos órgãos públicos na internet para que a população possa ter acesso a informações relativas à gestão no âmbito da administração pública. Um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal é exatamente a transparência da gestão pública. Da responsabilidade da gestão fiscal, um dos pilares é a transparência, e desde 2000, que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige, no artigo 48 desta lei, que os entes públicos eles disponibilizem em local eletrônico de fácil acesso dados, primeiramente em relação aos instrumentos de transparência da gestão fiscal, obrigando os entes da federação a publicar na internet os planos, né, PPA, a Lei de Diretriz Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual, ou seja, os orçamentos, o relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal, as prestações de contas e os pareceres prévios do Tribunal de Contas e versões simplificadas desses instrumentos. Com o advento da Lei Complementar Nacional 131, então, ampliou-se a questão da transparência. Então, esta lei veio modificar o artigo 48, exigindo que os entes da federação publicassem também informações pormenorizadas acerca da execução orçamentária e financeira, tanto da receita quanto da despesa, para que os cidadãos, já que são os donos de recursos públicos, possam ter acesso a essas informações e saber onde os seus recursos estão sendo aplicados pelos administradores e que eles possam exercer o tão sonhado controle social, né? Que é uma das principais formas de controle da administração pública. Você falou aí de algumas, digamos assim, documentos que devem conter no portal, né? Certo. Ou seja, são muitos, só alguns que você elencou, né? E tem outros ainda? Sim. Na verdade, os primeiros que eu falei, que estão no caput do artigo 48, desde o ano 2000, que é a data da aprovação da lei, são os instrumentos mais do ponto de vista de planejamento, são dados do ponto de vista macro, que não são muito assimiláveis por parte da sociedade, haja vista serem encarregados de questões técnicas. Mas, com o advento da Lei Complementar 131, ampliando a transparência, exigindo que nos sites sejam disponibilizadas páginas na internet, onde as pessoas possam ter acesso a dados relativos à execução orçamentária e financeira da despesa e da receita, fica mais fácil da sociedade assimilar, porque nesses locais vão ter dados mais compreensíveis por parte da população. Uhum. Os entes que você fala assim, que têm a obrigação, digamos assim, de disponibilizar esses portais, seria só governo,
governo federal, governo estadual e prefeituras ou não? Ou mais ainda? Seria mais abrangente? Como é que funciona isso? Na verdade, segundo a lei de responsabilidade fiscal, todos os entes da federação são obrigados a disponibilizar nos seus sites a questão da transparência, né? Nominaram de portal da transparência, né? Esse local, nos sites desses órgãos, onde disponibilizasse essas informações para os cidadãos. Quando a Lei Complementar 131 regulamentou o artigo 48 da LRF, a lei diz que a regulamentação da transparência, principalmente desse acréscimo que foi feito à transparência, seria normatizado por meio de um decreto federal. O decreto federal, a Lei Complementar que alterou a questão da transparência, é a Lei Complementar 131 de 2009. Em 2010, o governo federal, por meio do decreto 7.185, regulamentou a transparência. Sim. E segundo o decreto, quem deveria disponibilizar esses dados em relação à transparência seria o ente da federação. Os entes da federação são a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Certo. Acontece que, para isso, seria necessário que todos esses entes possuíssem um sistema financeiro único. No âmbito do Rio Grande do Norte, o Estado do Rio Grande do Norte, os órgãos e poderes do Estado do Rio Grande do Norte não usam o mesmo sistema financeiro. Como também no âmbito dos municípios, a Câmara usa um sistema financeiro e as prefeituras geralmente usam outro. Em razão disso, o Tribunal de Contas, por meio da Resolução 004 de 2013, disciplinou nos artigos 25 e 26 as questões relativas à forma de publicação nos portais da transparência. Então, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, relativamente à administração estadual e à administração municipal, quem tem a obrigação de disponibilizar em seus sites são os órgãos representativos dos poderes, né, no caso do Estado, o governo, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público, né, a Procuradoria-Geral do Ministério Público, e a Defensoria Pública, que agora também é um órgão constitucional autônomo. E no âmbito dos municípios, as prefeituras e as câmaras de vereadores. A quem cabe, digamos assim, a fiscalização, né, da existência e da atualização das informações, né, que são, digamos assim, mantidas nesses portais? É do TCE a competência? É do TCE e de outros órgãos, porque qualquer órgão de controle, ele poderá fiscalizar tanto os dados e informações quanto a existência ou não de portais da transparência. Primeiramente, deveria fiscalizar o controle interno, né? O controle interno dos próprios órgãos estaduais e municipais, para verificar se o que está sendo disponibilizado é exatamente o que as normas exigem. Do ponto de vista do controle externo, essa fiscalização no âmbito do Estado e dos municípios do Estado tanto pode ser feita pelo TCU, quanto pela CGU, como pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela própria sociedade, né, em razão do controle social, e principalmente pelo Tribunal de Contas do Estado, já que o portal da transparência é matéria de exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, e segundo o artigo 59 da LRF, compete o Poder Legislativo a fiscalização dos ditames dessa lei com o auxílio do Tribunal de Contas e do Ministério Público, e também o controle interno. Então, o Tribunal de Contas tem a competência, sim, para fiscalizar toda a aplicação da LRF, inclusive a questão do portal da transparência, que é matéria veiculada nessa norma. Nascimento, você falou uma coisa muito importante aí nessa fala, que foi sobre o controle social, né? Ou seja, o cidadão ele pode ir lá e constatar que, por exemplo, o determinado portal ele não está sendo atualizado ou está faltando alguma informação importante, por exemplo. E nesses casos, por exemplo, o que ele pode fazer? A quem ele deve recorrer? Ele poderá acionar o Ministério Público, né, fazer uma representação junto ao Ministério Público local, e também poderá usar o Tribunal de Contas por meio de informações prestadas junto à ouvidoria do Tribunal de Contas, sim, ou mesmo juntando material comprobatório de que esse site não existe, ou seja, de que essa página não existe no site, não existe o portal, ou existe o portal, mas o acesso é dificultoso, ou mesmo existe o portal, mas as informações são inconsistentes, ele poderá fazer denúncias ao Tribunal de Contas, sem o menor problema. Então, o Tribunal de Contas está apto a receber denúncias de qualquer cidadão acerca da inexistência
ou da inconcretude de dados no portal, ou da dificuldade na acessibilidade às informações, a dados e informações nele contidos. Pelo conhecimento do Tribunal de Contas, existe algum jurisdicionado, ou seja, um município, que ainda não disponibilizou ainda um portal da transparência? E assim, alega algum tipo de dificuldade? Alguns municípios, pequenos municípios, alegam às vezes a questão da dificuldade em relação ao acesso à internet, né? Porque nós temos municípios de todos os portos, alguns próximos de cidades polo, né? Outro nos recantos mais longínquos, onde às vezes o acesso à informação não é igual ao dos grandes centros. Mas grande parte dos municípios tem o portal da transparência. E, na verdade, compete ao Tribunal de Contas fiscalizar para verificar quem não tem. Até porque, para poder celebrar convênios, os órgãos públicos, eles têm que ter os seus portais de transparência e estarem divulgando as informações de forma concreta, sob pena de não poder receber transferências voluntárias. Ou seja, isso é fundamental para a governança ali daquele município, enfim, né? E para efeito de concessão de transferências voluntárias, que transferência voluntária é uma das formas de recebimento de recursos por parte dos entes públicos, geralmente mediante convênio, contrato de repasse ou termo de parceria, a administração pública proponente, ou seja, aquela que pretende receber os recursos por meio desses instrumentos, ele só poderá receber se ele estiver em dia com a sua disponibilização do portal. Isso é a sanção aplicada em relação ao que não tem os portais, de acordo com o artigo 73C da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que a inexistência de portal para todos os entes da federação, principalmente a partir do dia 27 de maio de 2013, que foi o último prazo para a implementação dos portais, nesse momento pelos municípios com população até 50 mil habitantes. Então, se eles não têm os seus portais disponibilizando os dados exigidos pela legislação, principalmente pelos artigos 25 e 26 da Lei de Responsabilidade, da Resolução 04 de 2013 do TCE, esses entes da federação não vão conseguir receber esses convênios, porque, para efeito de proposição, ele tem que apresentar para o ente transferidor a comprovação da disponibilização do portal. E, para isso, ele carece de uma certidão fornecida pelo Tribunal de Contas. Uma certidão eletrônica que foi instituída pelo Tribunal a partir do ano passado, de 2014, por meio da Resolução 010 de 2014. Quem pretende celebrar convênios tem que entrar em contato pelo portal do gestor do Tribunal de Contas e solicitar a emissão da certidão. E o Tribunal de Contas, técnicos do Tribunal de Contas vão analisar esses portais para ver se eles contêm os requisitos mínimos para que essa certidão possa ser fornecida. Perfeito. Aqueles que não têm, não irá receber a certidão, irá receber uma informação do Tribunal de Contas dizendo o que está inconsistente nos portais para que eles possam corrigir e somente após pleitear nova emissão de certidão. Então, atenção, gestores, vamos atentar para a transparência, né, para disponibilizar os portais, ou seja, e de forma adequada e atualizando sempre essas informações, né? Mudando um pouco a vertente agora da entrevista, eu queria explorar com você, Nascimento, a questão das contas que são apreciadas hoje pelo Tribunal de Contas. Enfim, diante de todos os jurisdicionados hoje do TCE, quais realmente são as contas que são apreciadas, de quais entes são apreciadas pelo Tribunal de Contas? Ou seja, quais contas o TCE julga, de quais entes? Na verdade, na questão do julgamento, segundo o artigo 53 da Constituição Estadual, né, o Tribunal de Contas tem competência para apreciar, analisar e julgar as contas de diversas pessoas, né? As pessoas que poderão estar implicadas relativamente ao julgamento de contas, elas estão elencadas no artigo 3º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, que é atualmente a Lei Complementar Estadual 464 de 2012. Então, todos aqueles que guardam ou que disponibilizam recursos públicos, que gastam recursos públicos, eles poderão ser alcançados pelo Tribunal de Contas. Mas, em regra, o Tribunal de Contas julga as contas de quem?
dos gestores dos poderes, tanto do Estado do Rio Grande do Norte quanto dos municípios, e também os gestores dos órgãos constitucionais autônomos, como é o caso do Ministério Público e da Defensoria Pública. E também as contas de todos os administradores de órgãos públicos e de qualquer entidade da administração pública, seja autarquia, seja fundação, seja sociedade de economia mista ou empresa pública. Principalmente as contas dos ordenadores de despesas, aqueles que têm competência para realizar os próprios gastos do órgão ou da entidade pública. Essas são as principais contas que são apreciadas e julgadas no âmbito do Tribunal de Contas. Porque às vezes há uma divergência, as pessoas ficam falando, por exemplo, as contas do prefeito, né, as contas da prefeitura, as contas do governador, as contas anuais, né, da prefeitura, as contas anuais do governo do estado, elas não são julgadas então pelo TCE? Como é que funciona isso? Na verdade, há uma confusão que as pessoas às vezes fazem. Existem dois tipos de contas que são apreciadas pelo Tribunal de Contas. Uma delas são as contas de gestão, que foi as que eu acabei de falar, aquelas que se submetem a julgamento do Tribunal de Contas, que o Tribunal tem competência para julgar e aplicar penalidades, seja penalidade de ressarcimento ao erário, quando verificar que há uma materialidade, ou seja, há uma falha material, ou seja, houve alcance de recursos públicos, ou aplicação de uma penalidade relativamente à aplicação de uma multa, quando da verificação de uma irregularidade formal, ou seja, o descumprimento de uma norma ou de uma determinação do Tribunal de Contas. E outro caso são as contas de governo. As pessoas confundem, às vezes, conta de governo com conta de gestão. Nas contas de gestão, o Tribunal de Contas tem competência para analisar essas contas, ou seja, os atos, os procedimentos, os processos, as contratações, os convênios. Então, todos os gastos realizados pela administração pública, o Tribunal de Contas tem a competência para analisar individualmente cada processo de gasto, cada procedimento, e, encontrando alguma irregularidade, aplicar sanção. Ou julgar pela regularidade, se não houver nenhuma falha no processo. O tribunal julga as contas como regulares, ou regulares com ressalva quando detecta pequenas falhas, né, que não traga prejuízo para o erário, ou irregulares aplicando sanção quando há ilegalidades ou impropriedades que causem prejuízos para a administração pública estadual ou municipal. As outras contas que o Tribunal de Contas analisa são as contas de governo. As contas de governo nada mais são do que os balanços. São as contas anuais apresentadas pelo governador do estado ou pelos prefeitos municipais. São as contas do ente público, ou seja, do ente público estado ou do ente público município. Essas contas são contas consolidadas, não são contas apenas da prefeitura ou apenas do governo do estado. No caso do estado, essas contas de governo, elas de forma consolidada são apresentadas mediante balanços, em processo onde estão os balanços apresentados pelo estado ou pelo município, de forma consolidada de todos os órgãos e todas as entidades. No caso do estado, as contas apresentadas pelo governador, além de retratar as suas próprias contas, retratam as contas da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Justiça, bem como das autarquias e das fundações públicas. No caso dos municípios, as contas do prefeito, né, que chama as contas do prefeito, ou seja, as contas da administração pública municipal, elas retratam todos os balanços, balanço contábil, balanço financeiro, balanço orçamentário, balanço patrimonial do município, com todos os relatórios elaborados pela Unidade Central de Controle Interno e de forma consolidada as contas da prefeitura, as contas da Câmara de Vereadores e das autarquias e das fundações. Essas contas, de modo macro, né, do ponto de vista macro, porque consolida todas as despesas e todos os atos perpetrados durante o exercício financeiro, e vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, sim, elas são apresentadas pelos gestores do Executivo, no caso dos municípios, até o dia 30 de abril do ano seguinte, e no caso do Estado, até 60 dias, contados após a abertura da sessão legislativa. Essas contas, o Tribunal de Contas não tem competência para julgar. A competência para o julgamento dessas contas é do Poder Legislativo correspondente. No caso, sim, do Estado, compete à Assembleia Legislativa julgar as contas do governador
E no caso dos municípios, compete à Câmara de Vereadores, que é o legislativo local. Ao Tribunal de Contas compete analisar esses processos, analisar esses balanços e os documentos que acompanham esses balanços, apreciando a matéria, emitindo um relatório. O conselheiro relator do processo emite um voto, isso vai a julgamento no âmbito, no caso dos municípios, da Câmara correspondente e no caso do Estado, do plenário, para que seja aprovado ou não um parecer técnico, denominado de parecer prévio. Então, o opinamento, ou seja, o parecer aprovado pelo Tribunal de Contas, ele é meramente opinativo. Nesses casos, né? Nesses casos, no caso das contas de governo, contas do ponto de vista macro, na consolidação de todas as contas, de toda a gestão da administração pública, de todos os órgãos e entidades do ente público, Estado ou município. É muito bom esse esclarecimento, porque fala-se muito que o Tribunal de Contas não julga, julga dependendo do caso, né? Julga dependendo do caso. Nesse caso, o julgamento compete ao Legislativo, e o Legislativo não está obrigado a seguir o parecer prévio do Tribunal de Contas. Perfeito. No caso do município, a Constituição Federal é clara ao dizer que a Câmara de Vereadores poderá aprovar ou desaprovar as contas em desacordo com o parecer prévio do Tribunal de Contas, desde que, nesse caso, todas as vezes que eles julgarem diferente do parecer prévio, tem que ser por meio de um quórum qualificado, de 2/3 dos vereadores. A gente tem ainda um pouquinho de entrevista, mas eu queria explorar ainda o CIAI, né? O CIAI é um sistema integrado de auditoria informatizada que ajuda aos técnicos do tribunal, aos inspetores, enfim, a detectar as irregularidades, né? Enfim, nessas auditorias. Como é que funciona o CIAI hoje? Como é que ele foi criado? O CIAI, ele foi criado em 2001. Como eu já falei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 59, diz que compete ao Tribunal de Contas fiscalizar a aplicação da lei, né, em auxílio ao Legislativo, né? No caso do Estado, o Tribunal de Contas auxilia tanto a Assembleia Legislativa como as Câmaras de Vereadores. Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, somaram-se as competências já existentes para o Tribunal de Contas uma série de atribuições, ou seja, multiplicaram-se as atribuições do Tribunal de Contas. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela trouxe em seu bojo a obrigatoriedade que os entes públicos ou os órgãos públicos elaborassem determinados relatórios, como é o caso do relatório resumido de execução orçamentária, que geralmente denominam de REO ou de RREO, e o relatório de gestão fiscal, o RGF. Para poder o Tribunal de Contas ter condições de fiscalizar o Estado e todos os entes públicos municipais, fez-se necessário que o Tribunal de Contas disponibilizasse, ou seja, criasse um mecanismo eletrônico que pudesse ter acesso a informações, ou seja, a dados e informações da administração pública estadual e municipal, Sim. dado a impossibilidade de estar presente em todos os órgãos públicos jurisdicionados, seja estaduais ou municipais, né? Presencialmente, né? Ou ter que requisitar todos os processos, todos os atos e todos os documentos. Então, foi criado em 2001 o sistema CIAI, Sistema Integrado de Auditoria Informatizada, que no início ele possuía apenas 6 demonstrativos, que do Tribunal de Contas denominamos de anexo, e hoje ele é composto de 42 demonstrativos. O jurisdicionado alimenta o sistema, ele tem essa obrigação, digamos assim. Agora, qual a penalidade para o jurisdicionado que não fizer isso aí? Ou descumprir a lei, no caso, né? Depende, porque cada caso é um caso. Como eu falei, o CIAI ele compõe-se de 42 demonstrativos. Desses 42 demonstrativos, 6 são pertinentes ao RGF, ao Relatório de Gestão Fiscal, que no âmbito do Estado são preenchidos pelo governo, pela Assembleia, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça e pela Defensoria Pública, e no âmbito do município, pela Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Mas, além disso, existe no CIAI o REO, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, que ele é preenchido única e exclusivamente pelo Poder Executivo, seja do Estado e seja dos municípios, que nada mais é do que o balanço bimestral das contas do município de modo consolidado.
Além disso, o Tribunal de Contas introduziu no sistema CIAI demonstrativos próprios, criados pelo Tribunal de Contas. Então, o CIAI ele se compõe de 3 grandes blocos. Os anexos do RGF, que são 6, os anexos do próprio Tribunal de Contas, que são 13, e os anexos do REL, do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, que juntando os 13 relatórios do próprio REL e os demonstrativos das metas e riscos fiscais da LDO, contemplam 23 anexos. A periodicidade de entrega desses anexos, ela varia. No caso do relatório resumido, ela é bimestral para todos os entes da federação, seja estado, seja município, independentemente do porte do município. No caso do RGF, para os municípios acima de 50 mil habitantes, a obrigatoriedade de entrega é quadrimestral. E para os municípios abaixo de 50 mil habitantes, ou seja, até 50 mil habitantes, eles poderão optar pela entrega do RGF semestralmente. Nascimento, pode falar. A não entrega nesses prazos, o tribunal poderá aplicar penalidades. A penalidade vai depender do caso. Se as penalidades forem em relação à não entrega do relatório resumido da execução orçamentária ou dos anexos do próprio tribunal, pela não entrega, o tribunal poderá aplicar uma multa que varia de R$ 500 até R$ 5.000, em razão da quantidade de dias de atraso. Mas se for em relação ao RGF, se o órgão público não entregar, aqueles que têm a competência de entregar ao Tribunal de Contas, o RGF, se eles não entregarem dentro do prazo, então eles poderão incorrer na aplicação de uma penalidade que varia de 5% a 30% dos vencimentos anuais do gestor. Rapidamente, só para a gente terminar, que nosso tempo está acabando, quais as melhorias na ferramenta que vocês estão desenvolvendo para 2016? Na verdade, um dos graves problemas do CIAI é exatamente a questão da tempestividade na entrega, mas pior do que a intempestividade é a inconsistência dos dados coletados, porque o sistema ainda não tem as travas adequadas para evitar que haja sonegações. Então está se trabalhando nesse sentido. Se o CIAI significa Sistema Integrado de Auditoria Informatizada, então esse sistema tem que ser realmente integrado e tem que fazer auditorias informatizadas. O que está se buscando no momento, até dezembro, é fazer a integração do sistema, fazendo com que alguns anexos se conversem, ou seja, a informação colocada em um anexo, muitas vezes ela será replicada em outro anexo. Então, o jurisdicionado não poderá colocar de forma divergente. Então, diversos anexos serão integrados, interrelacionados as informações para verificar-se, principalmente a questão das sonegações, porque são muitas as sonegações de informações. Além disso, a questão da entrega fora do prazo. E isso, claro, que o tribunal tem que, com a modificação da Resolução 04, não é só a modificação do sistema, também a da Resolução 04, endurecer em relação à punibilidade. Porque se houver a norma e não houver correção, ninguém, com certeza, atenderá à norma. Obrigada. Esse assunto rende um próximo programa. Vamos fazer. O nosso tempo terminou. Muito obrigada pela sua entrevista, sua participação aqui. Eu que agradeço. Espero que tenha esclarecido alguma coisa, porque não é fácil para que a sociedade assimile. O que eu falei aqui é muito técnico, né? Uhum. E muitas vezes a sociedade não tem a capacidade de assimilar questões técnicas, né? A gente tenta traduzir. Eu espero que você tenha gostado da nossa entrevista e participe do nosso programa. Entre em contato com a gente. O nosso e-mail é comapalavratce@gmail.com. Eu espero você no próximo programa. Até lá!